A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. Amigos da TV Serra, quero saudá-los, cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora de mais uma entrevista do dia. A gente se encontra aqui na nossa TV Serra para mais uma vez tratar de assuntos da hora. A nossa entrevista do dia tem um patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, é só ligar 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Vem cá, qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse www.csg.com.br e veja a forma que mais combinar com você. Vocês nos acompanham aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha. Não tem a TV por assinatura, calma, não te preocupa. Você pode nos acompanhar pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vai lá, segue a nossa página, esse programa na íntegra na nossa fanpage do Facebook. Também tem o nosso canal do YouTube, te inscreve lá, TV Serra Farroupilha. São mais de 11 mil vídeos já publicados. Tem o nosso Instagram, tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali no site tem os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas totalmente gratuita. E ainda tem o aplicativo de celular. Então, corre na loja de aplicativos do teu celular, baixe o aplicativo TV Serra Farroupilha e tenha na palma da tua mão a nossa programação. A gente vai colocar em pauta hoje, com conversa aqui nos estúdios, um assunto que tem preocupado bastante. Eu tenho ouvido muito de engenheiros, de arquitetos e também de empreendedores aqui no município de que está lento o processo de aprovação de projetos, de liberações das mais diversas natureza de empreendimentos aqui no município junto ao poder público municipal. Só contextualizando, na noite da última segunda-feira, o assunto foi uma das pautas mais relevantes da sessão da Câmara de Vereadores, tendo sido concentrada muita atenção a partir da colocação feita pelo relato feito da vereadora Glaci Silvestrin. E nós convidamos hoje para nos colocar um pouco mais, detalhar um pouco mais a direção da AFE. Está conosco aqui nos estúdios o presidente da AFE, Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, o Césio Verona Júnior, e também o vice-presidente, ex-presidente da AFE no momento, o vice-presidente, o engenheiro David Argenta também. São 2 engenheiros que estão aqui, eu quero cumprimentá-los. Presidente Césio, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, obrigado, Leandro, pelo convite. E um olá a todos que assistem à TV Serra. Ótimo, maravilha. Cumprimentar também o David. David, obrigado, bem-vindo. Olá. Olá, a gente que agradece a Damate pelo convite. É sempre bacana estar aqui para explanar e tirar dúvidas também da nossa comunidade. Com certeza. Eu vou começar, fiquem à vontade, né? Um pode complementar o outro, bem tranquilo, mas eu gostaria que o presidente da AFE, o Césio Verona Júnior, fizesse um diagnóstico da situação, o que está acontecendo, quais são
as dificuldades que vocês estão percebendo no momento, porque a gente ouve muitas pessoas se queixarem, está demorando muito, a prefeitura não está dando retorno, o processo está lá há um tempo, ele não avança. Qual é o diagnóstico que a gente tem do momento, Césio? Então, a gente tem, eu estava como vice-presidente da FE no ano passado. Na gestão do David? Isso, na gestão do David. E desde lá a gente já começou a receber o pessoal comentando, recebendo reclamações que estava demorando, o poder público estava com muita morosidade na aprovação de liberação de certos processos. E foi algo que começou a nos preocupar pelo volume, como isso foi crescendo, e a gente começou a tentar entrar em contato com a prefeitura, tivemos várias... Na secretaria, até mesmo também junto ao prefeito mesmo, Sim. Ele tem nos recebido, a gente tem conversado, buscando formas de amenizar a situação, de resolver, de fazer com que as coisas voltem a caminhar no ritmo adequado, né? Certo. Tá lento o processo, é isso, né? Em geral, alguns processos se tornaram um pouco mais lentos, sim, do que costumava acontecer. Em outras palavras, está barrando um pouco o crescimento e o desenvolvimento da cidade, como um todo, né? Sim, a gente acredita que poderia ser tudo isso mais processos mais céleres, né? Sim. David, fica à vontade para complementar também. Esse é o diagnóstico, quer dizer, não é que não está andando, mas muito devagar? E a celeridade, às vezes até as pessoas pensam, a gente entra com um processo na prefeitura e ele demora para ter uma análise. Não é nem necessariamente só isso. Por muitas vezes a gente entra com o processo e ele demora para ter uma conclusão pelo nível de exigência e de pedidos picoteados que vem sendo feito. Então, por muitas vezes a análise do processo ela não é tão lenta. A gente entende que poderia ser mais rápido, sim. Mas em alguns processos ela é rápida, mas não resulta numa aprovação, Sim. O que antes acontecia, pelos motivos inclusive que a Glaci citou na Câmara de Vereadores, do excesso de burocracia, da falta de clareza e de segurança jurídica das nossas legislações e da falta de uma diretriz interna entre os técnicos, né? Como não se tem um checklist do que se precisa, por muitas vezes cada técnico interpreta o processo a sua forma, a bel prazer, até às vezes não em conformidade com a legislação municipal, e isso acaba trazendo indas e vindas do processo, porque eu peço uma coisa, corrijo, depois vem outra, e aí se torna um processo... É um vai e vem dentro da mesma área, né? É um vai e vem dentro da mesma área, e aí o processo se torna longo, moroso, e aí acaba acarretando em muitos prejuízos, não só para nós como profissionais, mas principalmente para quem precisa desses projetos, que é o empreendedor, que é o comerciante, que é o morador, que quer a sua residência pronta. Então são vários pontos, a construção civil de forma geral, por isso que várias entidades estão também se somando a nós, e nós nos somamos a eles, como a SIX, o núcleo das imobiliárias, Sim. Até o Sintrafar tem participado, a AFAPAM tem participado pelas questões ambientais. Então, se criou um grupo que, no fim das contas, todos sofrem com as mesmas situações, né? Ou numa ponta ou em outra, mas a cadeia toda hoje está sendo prejudicada. Com certeza. Bom, daria para se dizer que o problema maior está, por exemplo, com empreendimentos na área industrial, comercial, ou daqui a pouco é tudo muito parecido, envolve até empreendimentos, até daqui a pouco o Leandro vai construir a casa dele. Não posso construir, tem um terreno, vou construir aqui. Não, tenho que aprovar um projeto na prefeitura, depois que eu tenho a aprovação do projeto, eu parto para a execução. Está pegando todas as pontas ou está mais concentrado em alguns nichos, segmentos, presidente? Eu vejo que seria algo mais amplo mesmo, que acaba pegando em todos os tipos de edificação, né? E não seria mais industrial, comercial, enfim. Mas é algo também que pega bastante na área de loteamentos, né? Essa é uma área que acaba afetando também, porque já esse tipo de processo já é um processo mais lento por natureza, né? Então ele tem suas peculiaridades e envolve bastante a questão ambiental, a gente sabe disso, muito que tem que ser seguido, né? As leis estão aí para serem seguidas e cuidar o meio ambiente. Mas por natureza já é um procedimento lento. Então
Se criamos barreiras ou situações, obstáculos que deixam ele mais lento ainda que o normal, aí começa a se tornar um problema, né? Porque o empreendedor já pode estar considerando certo tempo para aprovação desse projeto, mas quando ele aumenta 2, 3 vezes, quando se chega lá adiante, se retorna para... já está lá... Que faltou um item. Faltou isso no início, então volta... Só que isso acarreta em outros problemas, você precisa refazer projetos em outras... junto a concessionárias de água, esgoto, energia elétrica, então acaba dificultando bastante, especialmente nesse segmento. Certo. Talvez o que falta, o que me parece que o que a FEA coloca aqui e as entidades não é passar por cima da lei, não é isso, mas é ter um padrão, ter, em outras palavras, talvez não sei se é a palavra correta, mas organizar melhor esse fluxo, é isso, David? Seria isso, organizar o fluxo e um fluxo coerente com o que é cobrado nos outros municípios, né? Porque a gente estava discutindo dias atrás sobre os termos de referência das licenças ambientais, que estão defasados, que necessitam de um termo de referência claro. O município fez uma proposta. Quem atua com essa área ambiental, que é mais os engenheiros ambientais, biólogos, geólogos, eles entenderam que era muito mais complexo aprovar um projeto em Farroupilha, uma licença ambiental, com a diretriz proposta, do que na FEPAM em Porto Alegre. Então, nós estaríamos retrocedendo. Então, não foi aceito, as entidades como um todo pediram para fazer um estudo maior. Então, o que eu acho que são 2 pontos. A secretaria entender que nós somos parceiros, né? Nós não somos inimigos, nós digo sociedade, né? Assim como o público precisa do privado, o privado precisa do público. E não são oposições. Então a gente está ali para auxiliar. Esse é o primeiro entendimento que no nosso ver, parece que não está claro. Parece que sempre quando a gente propõe alguma coisa, expõe alguma situação, é porque nós estamos contra a secretaria ou contra o município. E não é isso. Bem pelo contrário, a gente quer que eles tenham segurança jurídica para trabalhar e que eles dê vazão para que os anseios da sociedade também sejam atingidos. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é atualizar a nossa legislação, que está desatualizada. Ela está defasada? Defasada. Nós estamos já quase com 2 anos com algumas legislações que deveriam ter sido revistas por força de lei e ainda não foram. A FEA se colocou à disposição para auxiliar, inclusive fez uma proposta, por exemplo, para a lei do estudo de impacto de vizinhança. O IV? Isso foi no ano passado e a gente não... nada aconteceu ainda, sabe? São coisas que tem que pegar e fazer. São leis simples, mas importantes. Simples porque são leis de 10, 12, 15 páginas que existem já no mundo inteiro, no Brasil inteiro, onde a gente pode, através hoje das tecnologias que se tem, ver o que tem funcionado, ver o que não tem, fazer um compilado, discutir com a sociedade e botar em prática. Mas tem que fazer. Sim. Deixa eu ficar contigo, David, até porque tu tens conhecimento, acredito que o Sérgio também, mas talvez você um pouco mais porque trabalhou também no poder público. Nós temos, eu não vou entrar na secretaria agora, nós temos a questão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Farroupilha. Bom, popularmente chamado de Plano Diretor. Vira e mexe, a Câmara de Vereadores está fazendo ajustes. Modifica alguma coisa, tem que fazer isso para poder possibilitar tal empreendimento, é isso ou aquilo. Essa legislação que você fala, ela está ligada ao Plano Diretor ou é uma legislação à parte? O Plano Diretor seria o arcabouço, né? A mãe dessas... O guarda-chuva. Então, inclusive essas outras leis estão citadas no Plano Diretor, nos últimos artigos, se não me engano é 183 até o artigo, que diz, se tem 1 ano para atualizar a lei do EIV, a lei do parcelamento do solo, o Código de Edificações, o Código de Posturas. Isso não foi feito. Então nós estamos descumprindo o Plano Diretor, porque lá ele bota com clareza até quando que isso tem que ser feito. Não foi. Então a gente está correndo atrás da máquina para que isso aconteça, e com essas leis atualizadas, a gente vai ter que atacar aí a questão dos decretos. O que o município deve cobrar? Tem coisas que não se precisaria mais cobrar para uma aprovação de projeto. Então, quais são os parâmetros que a gente vai exigir? O que a gente vai fornecer para o cidadão de informação também? Hoje o acesso à informação está cada vez mais limitado através do GEL. A gente veio perdendo acesso à informação no decorrer dos últimos meses.
e tudo se baseia na lei de proteção de dados, mas a gente vê outros municípios conseguindo fornecer, exemplo de Caxias, informações para o cidadão. Então, acho que se tem que fazer uma grande discussão, mas se desarmar, né, para essa discussão. Todo mundo chegar lá com o intuito de colaborar. De repente a FEA não vai conseguir... Deixar a questão política de lado e olhar Farroupilha. Isso. Tenho certeza que a FEA não vai conseguir tudo o que quer, que a SICS não vai conseguir tudo o que quer, mas nós podemos, que a Secretaria também não consiga, mas que a gente consiga fazer um acordo social para que Farroupilha continue andando. Sim. É fundamental porque, presidente Sérgio Verona Júnior, barra o crescimento de Farroupilha. Quando que o empresário quer empreender, ele não consegue, ele não está conseguindo ter o negócio dele, e o município também não vai ter arrecadação lá na frente, porque é uma engrenagem, um depende do outro, né? Exato, uma coisa leva a outra, né? E o município nesse ponto acaba sendo prejudicado, né? Sim. Então é algo importante que seja visto, isso até complementando o que o David colocou, como comentei na minha primeira fala, a gente já teve conversas, já está tendo conversas com a prefeitura, com o prefeito, secretário. O diálogo não está faltando, mas não está se avançando, me parece. Exato, ou talvez está avançando, mas talvez não na velocidade, vamos dizer assim, que o público e o privado têm velocidades diferentes. Sim. Isso a gente compreende também. Então, não está na velocidade que se imagina, talvez. A gente gostaria que talvez isso andasse de uma forma mais rápida, que pudesse resolver isso com mais rapidez. Por exemplo, a própria prefeitura já está elaborando algumas leis, como teve a atualização do Regulariza Farroupilha, Sim. já foi algo fruto das discussões entre a entidade e a prefeitura. É um avanço, né? Claro, é um bom avanço, isso é importante frisar. Já tem outras situações que já estão encaminhadas, novo manual de procedimentos, que também a gente já teve participando junto com a prefeitura, que é outra coisa importante. Mas, como o David comentou, tem essas outras leis que também são importantes que sejam tratadas e com a maior brevidade que isso puder ser feito, o município tem a ganhar, né? Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo. Na volta a gente retoma falando sobre essa temática também, e aqui deixo muito claro e vejo muito claro isso por parte da FEA, e tenho certeza que o presidente Coloda da SICS também vai no mesmo sentido. Não se trata de abrandar a lei, não se trata de passar por cima da lei, de criar um subterfúgio da lei, mas seguindo a legislação, adequando a legislação, porque me parece que a palavra-chave ali é equilíbrio. Nem só a lei, nem só não passando pela lei. Então tem que buscar o equilíbrio, porque do equilíbrio vai resultar o desenvolvimento e o progresso do município. Não tem outro caminho, né? A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. As pessoas me perguntam qual o segredo na gestão do Feltrin Group. Vou deixar 2 grandes dicas para vocês. Já curte e me segue aí. Primeiro, proteja o caixa antes de expandir. Segundo, inove sem abandonar a base. A nossa base, ela é o setor imobiliário.
Feltrin Incorporadora nas construções, Feltrin Empreendimentos nos loteamentos, Feltrin Imóveis na administração, locação e venda de imóveis. FG Negócios Inteligentes buscam através da tecnologia as grandes oportunidades de mercado. A Casalac é para a utilização e inovação em novos materiais utilizados na construção. O Vegas fará parte de um novo momento na área comercial de Farroupilha. Também nós fomos para outros segmentos. O Stone Hall, o maior complexo turístico da Serra Gaúcha em apenas 2 anos. Vulcos, a nossa nova marca de hambúrgueres e pizzas. Villa Country, realmente algo extraordinário que está sendo colocado à disposição das comunidades da região, com toda a temática country e sertaneja com cozinha própria. Nectar, uma empresa de tecnologia, inovação e inteligência artificial. Fabiano Feltrin Mentoring, as mentorias e todos os trabalhos relacionados ao acesso para as empresas poderem utilizar as ferramentas. Conectando Pessoas, o nosso novo podcast. Winners Company, uma companhia de carros importados estrangeiros e de exclusividade. Restaurante Nona Bianca, um restaurante com toda a temática e cardápio italiano. Stoneway, os nossos vinhos e espumantes de marca própria. Box 3, a nossa trajetória com os carros antigos. Liz Eventos, shows, palestras e apresentações. Django, o nosso software de gestão e administração. Feltrin Group, conectando pessoas, gerando novas experiências. A CDL Farroupilha tem vários benefícios. Venha ser um associado e aproveite as melhores vantagens para você e o seu negócio. Planos Círculo Saúde, certificado digital eCPF e eCNPJ, acesso ao mais completo sistema de informações e recuperação de crédito SPC e Serasa, qualificação para sua empresa através de cursos e palestras, campanhas nas datas comemorativas, gestão de suas linhas telefônicas com planos de telefonia Vivo e Claro, consultoria jurídica, valor diferenciado para medicina ocupacional com a empresa especializada Promed, representatividade, associe-se e seja mais forte. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha. A saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O LOAS é um benefício assistencial garantido para todas aquelas pessoas que possuem alguma deficiência, alguma doença e que não vão permitir que ela vá para o mercado de trabalho. Aquelas famílias que têm algum filho doente, ou mesmo aquelas pessoas que ao longo da vida foram ficando doentes, os idosos que não atingem nenhum direito de aposentadoria, podem ser beneficiários do LOAS. O benefício assistencial consiste em comprovar que, por conta da doença, por conta da idade, aquela família não consegue mais se manter, ou seja, precisa de uma ajuda do governo. O LOAS, ele garante um salário mínimo por mês, não tem 13º salário e ele passa por 2 avaliações.
uma pericial comprovando a doença ou a idade ou o acometimento e uma avaliação social, onde o próprio INSS vai até a casa do segurado e verifica realmente as condições econômicas das pessoas. Por isso, se acaso você possua um filho ou algum parente doente, busque se informar se não há um enquadramento do LOAS como uma garantia de manter a qualidade de vida e conseguir esse benefício assistencial. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia. Nossos convidados hoje, o presidente da AFE, Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, o Césio Verona Júnior, e também está aqui o vice-presidente da AFE e ex-presidente da AFE, o engenheiro David Argenta, são nossos convidados com o Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse www.csg.com.br e veja a forma que mais combinar com você. A gente trata hoje aqui na entrevista do dia também, foi pauta na Câmara de Vereadores na sessão da segunda-feira, a questão da demora, da lentidão, talvez um pouco, nem tanto lentidão, mas da demora da Prefeitura de Farroupilha em liberar projetos, conceder licenças, enfim, para construções, da construção civil como um todo, abarcando todo o guarda-chuva da construção civil. Presidente Césio, eu queria ouvi-lo também um pouquinho, porque a gente sabe que hoje a questão ambiental, ela está presente, eu aplaudo isso, ela está presente em todos os segmentos, né? A chamada sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Não é nem só um lado, nem só o outro. Voltamos ao que eu falava antes lá, na questão do equilíbrio, do meio termo. Hoje, o que impacta a questão ambiental dentro de um projeto de uma empresa, de uma indústria, até a construção simples de uma moradia popular? Certo, a gente tem as principais questões nesse sentido, envolvem principalmente a questão de nascentes, corpos hídricos que passam na área e vegetação, né? Vegetação, depende de vegetação nativa. O tipo de vegetação. O estágio dessa vegetação. Sim. Então, são situações bem sensíveis de serem analisadas para que a melhor alternativa seja adotada e, como tu bem citaste, que o progresso ande junto com o cuidado ao meio ambiente, que as duas coisas andem junto. De mãos dadas, de mãos dadas e que tragam o benefício proposto. Né? E a Prefeitura tem feito exigências também, e talvez até tenha exigido um pouco mais do que está na lei também para liberar algum tipo de licença ambiental? Isso, como o David citou, vou trazer o exemplo dos termos de referência, onde, por exemplo, tem que ser feito um laudo ou um levantamento a respeito da fauna de um determinado local, ou da vegetação, do estágio dessa vegetação. Existem níveis de laudos, essa parte não é tanto a minha área, então eu vou simplificar ela, talvez não vou usar os termos mais corretos, mas enfim, existem laudos que atendem a isso, mas pode ser um laudo mais simples ou um laudo mais complexo. Se pode ser exigido, por exemplo, um laudo mais simples, atende à legislação? Por que não? Por que não adotar esse tipo? Por que exigir algo mais elaborado, mais complexo, que vai ter o mesmo objetivo? E qual vai ser o problema disso? Vai ser algo mais oneroso para o empreendedor, para quem. Então, exemplos nesse sentido, por exemplo, né? Eu até fico imaginando assim, não vou dizer grandes empresários, grandes empreendedores. Quem quer empreender já é uma atitude corajosa, convenhamos.
E aí, quando o cidadão toma a decisão que ele quer empreender, ele quer andar, ele quer pressa. Aí assim, começa a demorar, atrasa, o processo está lá na frente, faltou um detalhe, volta lá, depois tem que percorrer todo um trâmite, acaba desestimulando. Daqui a pouco eu sei que tem pessoas que estão abrindo mão, agora não quero mais. E nós não podemos perder isso, porque é uma vertente econômica do município, independente, né, David, de qual situação seja, mas é um negócio que está sendo ali grande ou pequeno, ele vai ter impacto econômico na cidade, né? Vai ter impacto social com a geração de empregos e por aí afora. E a questão ambiental, ela pega um pouco mais, também não é muito a minha área, mas o que a gente escuta dos colegas na FEA, eu tenho uma árvore na minha área, hoje ela está de um tamanho, daqui 3 anos, que é quando o município vai estar finalizando essa aprovação pela morosidade, às vezes, das exigências, ela está de outro. Então eles pedem para refazer todos os laudos, porque a árvore cresceu. Ela já mudou de estágio, de médio para avançado, de baixo para médio. Então são processos que tem que andar de uma forma diferente, mais célere, né? Nós da FEA sempre defendemos e continuamos defendendo que a Secretaria de Urbanismo e de Meio Ambiente deveriam ser separadas, porque pastas isoladas. Isoladas, porque ela se torna muito pesada. A Secretaria do Meio Ambiente, ela traz um temor para quem assume essa secretaria pelas questões jurídicas, né, que estão postas no Brasil e no mundo, né? Que acabam tornando ela muito pesada. Então a gente acha que teria que ter alguém dedicado especificamente a isso, a buscar soluções, porque a gente vê hoje legislações modernas sendo escritas e saindo em todas as cidades, umas mais, umas menos. Então tem que ter alguém focado em buscar soluções. Acho que a gente tem que buscar alternativas. Farroupilha é uma cidade que sempre foi desenvolvida, que tem pleno potencial de continuar se desenvolvendo, e alguém tem que dar atenção para isso, para que o ambiental não tranque. Né? Não tranque por quê? Por papelada, porque se fosse por questão ambiental, seria uma coisa, mas às vezes por burocracia. Então é por excesso de documento, acaba onerando, acaba desestimulando o desenvolvimento. Então a gente entende que teria que ser separadas as duas secretarias. O ideal seria separá-las? Separá-las. Isso a gente sempre colocou, acho que foi juntada já há algum tempo, né? Sim. Mas para todos os prefeitos que tiveram ela junto, a gente sempre colocou a nossa opinião, e ela é unânime dentro da entidade, isso é importante salientar, para que fossem separadas. E a gente sente do prefeito, quando conversa com ele, uma boa vontade, porque além de nos receber, ele se demonstra interessado em ajudar. Então estamos um passo à frente já, porque não adianta só nos ouvir, mas achar tudo errado o que a gente pensa. Ele entende, quer resolver. Acho que o próximo passo é o que nos falta, que é o de fato botar em prática os anseios não só da nossa entidade, como da sociedade civil organizada e dos demais, né? Sim. Eu tenho ouvido de empresários também, de alguns empresários de expressão aqui no município, de que o prefeito tem liderado, tem tomado a frente de muitos projetos, e o prefeito acompanhando, ligando empresas que se estabeleceram aqui, me relataram em entrevista, o prefeito acompanhou passo a passo. Então tem esse lado, o prefeito está muito aberto, muito comprometido também, mas talvez o que esteja faltando, eu não sei, não conheço lá, mas daqui a pouco como a gente diz no termo, né, azeitar, não de azeitar de colocar azeite, né, azeitar toda essa estrutura interna aí para dar um pouco mais de celeridade, ter a questão do checklist, é isso que precisa. Então lá no início, o Leandro sabe que ele vai ter que preencher tudo isso. Não, eu tenho 10 itens, o projeto chega lá no final, agora tem mais 2, tinha 12, eu não sabia, volta tudo. Eu estou perdendo tempo, eu estou deixando de ter uma atividade econômica que possa me dar algum resultado, algum dividendo econômico. Então, nesse sentido, buscar padronizar, buscar um entendimento comum da legislação. A lei diz isso, como nós vamos aplicá-la aqui para Farroupilha? Eu também sou um pouco contra a questão de legislação, porque eu tenho uma legislação ambiental, por exemplo, para o Brasil. Na Amazônia é uma realidade, Farroupilha é outra realidade, gente. Então, é uma sublei para Farroupilha. Não, acho que não é uma sublei, mas esse é um problema, me parece, de nação de Brasil, que também tem que ser contornado. Então, não falta muito, né? O prefeito tendo boa vontade, tendo diálogo, eu acho que dá para avançar, né? É isso, né, presidente? Sim, é o que a gente acredita, e acho que isso é possível de se conseguir. Como o David salientou, o prefeito sempre foi muito
aberto a conversar com nós, se mostrou sempre muito disposto a ouvir as demandas e buscar soluções. A gente só imagina que isso possa avançar um pouquinho mais rápido, talvez para benefício de toda a população. É um pedido dos engenheiros e arquitetos em geral aqui de Farroupilha, né? Todos estão reclamando que não está indo como deveria ir, né? É isso? Temos ouvido isso. Nesse sentido. David, me ajuda aqui, me ajuda a lembrar, você ostenta a missão, não, mas enfim, você tem na tua história ter sido o primeiro secretário municipal de planejamento. Foi no ano de 2013, quando foi criada a secretaria. Então a Secretaria de Planejamento, quando foi criada lá em 2013, estamos em 2026, ela hoje está fundida, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, vamos dizer assim, ela tem 13 anos, em outras palavras, né? Mudou muita coisa nesses últimos 13 anos, Mudou. Né? Talvez aquela época era importante, agora é muito mais importante, né? Uma Secretaria de Urbanismo, como tem, de Planejamento, a nomenclatura talvez não interessa, ela é importante, mas me interessa mais a questão da estrutura que tem que estar à disposição da cidade, né? Exatamente. Na época até o planejamento englobava outras situações, como o planejamento financeiro do município, a gente fazia alguns estudos que também tornava a Secretaria pesada. Eu acho que o ajuste que fizeram para o urbanismo ficou mais adequado. Mais focado na área. Mais focado na área. Agora, a junção com o meio ambiente que nos assustou, porque a gente sabe como é que funciona, são áreas similares, mas elas são distintas ao mesmo tempo. Então, exige um grau de conhecimento e de envolvimento, principalmente, muito grande, né? Então, e que bom que o Césio colocou que a gente recebe reclamações dos colegas e a gente percebeu então que agora os empresários, os cidadãos, a comunidade começou a reclamar também com os vereadores, por isso teve essa fala na Câmara de Vereadores, e eles já estando a par da situação, eles vão se somar a nós, sociedade, ao prefeito e ao executivo, porque eles são parte fundamental. As legislações vão passar por lá, eles tendo conhecimento, tendo também a noção do problema, vão acelerar esse processo na Câmara de Vereadores e a gente conta muito e precisa da Câmara do nosso lado para que as coisas andem. Porque a Secretaria a Secretaria de Planejamento em si, enquanto secretaria, ela durou 7 anos, foi isso, né? Isso aí. Nem isso. Porque ela começa no primeiro ou segundo ano do governo Clayton, primeiro ano, né? Primeiro ano. No primeiro ano. Depois, quando o governo Clayton passa pelo impeachment, assume o vice-prefeito Pedro Pedroso, ele já funde com o meio ambiente. E a partir dali, manteve-se na gestão do prefeito Fabiano Feltrin, manteve-se agora também, se mantém na gestão do prefeito Jonas Tomazini, né? Então, enquanto Secretaria Única de Planejamento ou Urbanismo, ela não teve nem 8 anos, né? Exato. E a gente fez ofício tanto para o Pedroso, quanto para o Fabiano, quanto para o Jonas, sobre a nossa preocupação em não juntar. Não juntar. Certo. Bom, quero deixar a palavra final à disposição de vocês, algo mais que vocês gostariam de colocar para a comunidade também. E eu gostaria que as pessoas entendessem também que aqui nós não estamos cobrando do Executivo, volto a dizer, acho que pela 3ª ou 4ª vez, que o Executivo abrande a legislação. Não é isso. Não é isso. Talvez organizar um pouquinho melhor na parte interna para que o processo possa ter mais fluidez. O que eu vejo? Eu vejo algo muito parecido com aquela época que estourou aquele problema da boate, quis, a legislação quis. Lembram? Teve uma época que tinha uma fila de espera para a questão da obtenção do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros, e aí o projeto chegava lá na frente, faltava alguma coisa, voltava lá para o final da fila. Mas depois, agora está resolvido esse problema, está resolvido. Talvez aqui também é uma questão de sentar, de diagnosticar, bom, o problema está aqui, como nós vamos fazer, como nós vamos resolver. Me parece que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não, e até eu lembro de uma situação também em Farroupilha que aconteceu, que foi de extrema coragem e até nos causou preocupação na época na FE, que era o alvará das empresas estava vinculado ao ABITSE. Sim. E isso, porque eu tinha que aprovar meu projeto, fazer minha construção, ter meu ABITSE, ter o alvará. O ABITSE era algo que trancava por muitas vezes, tá diferente aqui alguma coisa, a esquadria era para estar aqui, está ali. Se dialogou com o município na tentativa de flexibilizar o ABITSE e não se conseguiu. O que se fez? O município desvinculou. Hoje o ABITSE
o alvará de funcionamento é dado sem ter o habite. O que na época nós achamos, meu Deus, que loucura, mas se cortou uma perna para resolver o problema, e se resolveu. De repente é hora de sentar e dizer, bom, o que cada um aqui vai poder abrir mão, que a gente não comprometa legislações superiores, mas que a gente possa resolver internamente para que as coisas andem. Acho que garantir o desenvolvimento e progresso da cidade. E garantir, isso, exatamente. Com certeza. Obrigado, David. Presidente Césio Verona Júnior, algo mais? Fique à vontade, agradeço aqui pelas informações. Gente, é um assunto muito técnico, eu até poderia explorar com eles aqui questões mais técnicas, mas eu não vou entender tudo e talvez vocês vão ter dificuldade também, porque é uma questão técnica. É por isso que quando tem qualquer projeto de construção na construção civil de Farroupilha, não te mete você a lidar com a prefeitura. Tu tem que ter um engenheiro, um arquiteto que vá te organizando, que vá te representando, senão tu não dá conta do recado, né? Eu acho que é importante deixar claro a todos que o intuito nosso como entidade, junto a outras entidades, é buscar, não é criar problemas, não é criar mais situações... É criar soluções. Exato, buscar junto ao prefeito, junto ao secretário, prefeito Jonas, secretário Paulo, os demais servidores da prefeitura, soluções para que as coisas voltem a andar num ritmo bom e adequado e que ajude o município a continuar crescendo. Com certeza. Perfeito, muito obrigado pela presença. 40 anos de fé no ano passado, né, pessoal? É isso? Isso aí, 41 agora, né? Agora 41. Foi 42 feito no início desse ano. Ah, já 42? 42 anos, né? De 1984. Hoje, quantos associados à FEA, presidente, aproximadamente? Por volta de 100, 110, a gente está nessa faixa. Nessa faixa. Às vezes alguns saem, outros novos entram, mas fica mais... Ultimamente ficamos nessa faixa. Eu tenho visto uma entidade muito presente na comunidade em diversas áreas. Eu sei que vocês participam de diversos conselhos também com representantes. Isso é bom, né? Juntando todos os conselhos que a gente participa, entre titulares e suplentes, nós temos mais de 20 pessoas. Mais de 20 profissionais, né? Olha ali, praticamente 1/5 dos associados estão envolvidos, né? Isso mesmo. Gente, obrigado mais uma vez então ao Césio Verona Júnior, presidente da AFE, Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, e obrigado também ao David Argenta, atual vice-presidente e até pouco tempo presidente da nossa AFE aqui em Farroupilha. Então, quando tem diálogo, tem capacidade de entendimento, tenho certeza que essa questão vai melhorar logo mais, o poder público também vai buscar um meio termo junto com as entidades e isso vai favorecer com certeza o cidadão de Farroupilha, o empreendedorismo e também a construção civil como um todo, porque toda é uma cadeia que está por trás. Se a obra não avança, o pedreiro não recebe o dele, o material de construção não vende, a loja de material de construção não vende o seu produto, a loja de material elétrico da mesma coisa, e assim é uma cadeia muito grande, é uma engrenagem que movimenta tudo. Um grande abraço e até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito.